Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Somente esse versículo. Aqueles que encontraram, digam amém. Aqueles que não encontraram, digam misericórdia, piedade, clemência. Ainda tem alguns irmãos aí no aperreio. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Assim está escrito: de maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estar a anunciar a morte do Senhor. Estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Curve sua cabeça. Pai querido, nós te rendemos graça por tudo que Tu és e representa em nossa vida, e por essa razão nós estamos aqui para te agradecer e te engrandecer. E rogamos nessa hora a iluminação do Teu Santo Espírito para que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja e dessa maneira edificar o Teu corpo, que é santuário, que é templo do Deus vivo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Queridos, Cristo instituiu a sua ceia como um memorial, como algo que deveríamos sempre nos relembrar de tudo que Ele viveu. Não é uma vaga lembrança do seu nascimento, da sua vida, da sua ressurreição, mas o texto é muito bem claro e enfático. Lembrai-vos da sua morte, isso em memória do seu sacrifício, para que não venhamos banalizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o qual doou todo o seu sangue. Todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Uma prova disso é que os soldados desferem uma lança e o corpo começa a aspergir água, porque já não havia mais sangue. A medicina explica que quando não há sangue, o corpo começa a fluir água. Então todo o sangue para a expiação, para a nossa redenção, para a nossa justificação na cruz do Calvário. Nós não podemos esquecer dessa verdade, nem sequer por um instante. Por isso que o texto nos diz: todas as vezes que vos reunirdes para comer do pão, para beber do vinho, fazei isto em memória de mim, anunciando a morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Refletir sobre a morte de Cristo. Porque Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver plenamente e abundantemente a sua vida. Às vezes eu fico, pastor, permita-me, indignado, revoltado, estarrecido, consternado, quando eu vejo alguém dizer que a salvação é de graça. Não é de graça. Isso é um suicídio teológico. Muitos estão aí dizendo: a salvação é de graça, é de graça, é de graça. Não é e nunca foi. A salvação é pela graça. Não podemos banalizar, nem fazer um barateamento da graça. A salvação é pela graça. Alguém pagou um preço, e foi um preço muito alto para que nós fôssemos salvos. Foi um preço de cruz, foi um preço de sangue, foi o preço da sua vida preciosa, foi o sangue carmesim do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro Santo de Deus. Então o texto nos diz, Efésios 2:8, pela graça sois, não é de graça, é pela graça, favor imerecido, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, se é gentil, se é judeu, se é livre, se é escravo, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, se é culto, se é iletrado. Ele não faz acepção. Então o sangue derramado foi para alcançar todas as classes. Todas as classes. E a ceia é o momento ideal para relembrarmos, refletirmos sobre essa realidade da qual não podemos esquecer. Certo teólogo disse em determinada ocasião que se os anjos pudessem nos invejar, certamente Ele nos invejaria durante a celebração da ceia. Porque eles
nunca foram convidados para participar. Mas nós, além de sermos convidados de honra, somos convocados por Deus para participar da Santa Ceia. Que privilégio! Que honra é a nossa de participar da mesa do Cordeiro, dessa celebração. Todavia, ao ler esse texto, existe uma admoestação: anunciai a sua morte até que ele venha. Devemos nos lembrar que ele morreu. Devemos também nos lembrar que um dia ele voltará a esse mundo. Não sei se é uma impressão minha, mas será que a igreja tem esquecido dessa verdade, dessa realidade? Será que o tema das nossas canções, das nossas reflexões, mensagens e pregações já não é mais a volta de Cristo Jesus? Estamos fincando estacas nessa terra, aprofundando raízes, quando na realidade somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria é celestial. A nossa honra, a nossa glória, a nossa vitória, a nossa coroa está na glória eterna. Às vezes a gente fica se perguntando sobre essa verdade, mas esse texto nos lembra até que ele venha. Então, até que ele venha, vamos comer do pão. Até que ele venha, vamos beber do vinho. Até que ele venha, vamos celebrar, engrandecer o seu nome, mas na certeza, na segurança, na confiança que aquele que vem virá e não tardará. Apocalipse não é algo que está para acontecer, Apocalipse é algo que está acontecendo em nosso tempo. E creio eu, pastor, creio eu, é uma interpretação particular, mas que me enche de convicção, que nenhuma outra geração será tão cobrada quanto a nossa. A despeito de todo o conhecimento que nós temos, a despeito de tudo que nós temos à disposição, tecnologia, informação, para anunciar o seu retorno triunfal no céu de glória, rodeado com os seus anjos, e dessa vez, não para salvar o mundo, mas para julgar o mundo, e para arrebatar a sua igreja, cuja lei da gravidade já não vai nos deter nesse lugar, porque ao som da sua voz, subiremos ao seu encontro. Aleluia! Essa convicção deve mover a nossa vida, deve mover o nosso coração. Então, até que ele venha, algumas verdades nós temos aqui que extrair como princípios e compartilhar com a igreja. Até que ele venha, nós devemos viver em comunhão. Até que ele venha, devemos viver em comunhão. É interessante, eu gosto de analisar a raiz etimológica da palavra. A palavra comunhão vem de comum. Você coloca a palavra comum no aumentativo, vai surgir o quê? Comunhão. Então aquilo que nós temos em comum, que é grande, mas é tão grande que nós chamamos de comunhão. Isso nos une. Aquele que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Sempre haverá distinção, divergência, sempre haverá diversidades, implicâncias, mas em Cristo nós devemos prezar pela comunhão. E o partir do pão e o beber do vinho é justamente comunhão, e é isso que Deus espera da sua igreja. Eu sei que eu estou diante de uma realidade em que os irmãos prezam por esta comunhão, mas lembre-se do que a Bíblia nos diz, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Eu acho esse texto, assim, impressionante, extraordinário, porque a gente interpreta que suportar é tolerar, né? Temos que tolerar, eu tolero. Quando na realidade suportar é você ser suporte na vida do seu irmão. Há pessoas que desejam que o céu seja tão grande, tão grande, tão grande, para não ter que cruzar com fulano, cicrano, beltrano lá. Acho que aqui não tem esse problema lá não, mas na Bahia tem. Quando na realidade, gente, comunhão é andarmos juntos, apesar das nossas diferenças. É suportar, é ser suporte, é carregar seu irmão.
Porque o crente espiritual é aquele que corrige com espírito de brandura, e o crente forte é aquele que suporta as fraquezas dos fracos. Nós somos chamados à comunhão. Você sabe que o caminho é apertado e a porta é estreita. Amém? Esse é o caminho que conduz à salvação. Mas o que acontece com um caminho apertado e uma porta estreita e muita gente querendo passar por lá? Como é que eles conseguem passar? Grudado. Vamos passar grudado. Isso é igreja. Isso é igreja, juntos. É isso que Deus quer. Por isso que está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E no versículo terminal diz ali: ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Isso é igreja. Isso é cristianismo. É viver em unidade. Isso é ceia. Todas as vezes que vos reunirdes. Então, Deus quer o seu povo unido. Deus quer o seu povo junto. Até que Ele venha. Quantos podem repetir comigo? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Mais uma vez, até que Ele venha. Agora olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: viveremos unidos em comunhão. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Essa mesma palavra comunhão vem do sentido da palavra perdão. Não está bem dentro do assunto, mas deixa eu partilhar esse conhecimento que é importante. A palavra perdão vem de perda. Aí quando você pega perda e coloca no aumentativo, fica o quê? É isso aí, irmão. Porque para perdoar você tem que perder o orgulho, a vaidade. Você tem que perder o ego. E aí existe um grande perdão. Um grande perdão. Você já percebeu que Jesus fazia os milagres extraordinários, cujos olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. E os apóstolos estavam lá, contemplando e se maravilhando de tudo. Jesus andou sobre as águas, repreendeu demônios, acalmou a tempestade, multiplicou pães e peixe, transformou água em vinho, entre tantos outros milagres. Mas os discípulos nunca pediram a Jesus que aumentasse a fé deles. Mas quando o assunto era perdão, e quantas vezes devia se perdoar? 7 vezes 70. E aí, 70 vezes 7. E aí, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o que é que ele diz? Aumenta a nossa fé. Sabe o que eu aprendo aí, pastor? Perdão é um ato de fé. Não é porque a pessoa merece, é porque você precisa. É porque você precisa andar livre, aliviado, diante do jugo suave, o fardo leve que recebemos do Senhor. Por mais mal que uma pessoa te faça, ela nunca fará o mal que você fez a Deus. Portanto, se Deus lhe perdoou, também perdoe. Seja quem for. As pessoas boas lhe fazem o bem. As pessoas ruins, elas vão apenas te promover. As pessoas boas merecem o nosso amor, mas as pessoas ruins, elas precisam deles. Isso é graça de Deus. E para vivermos em comunhão, temos que exercitar a disciplina do perdão. E para isso, Pedro estava certo. Aumenta, Senhor, a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra realidade sobre esse texto. Até que Ele venha, para vivermos em sua presença até que Ele venha, é que devemos viver em santificação. O texto vai nos dizer que durante a ceia nós temos que fazer uma autoanálise. Como é difícil isso, gente. Uma inspeção geral. Avaliar e reavaliar a nossa vida, nossos conceitos, nossos valores. Olhar para si é tão difícil que Jesus disse que é mais fácil encontrar um cisco nos olhos dos outros do que uma trave em nossos olhos. É bem mais fácil. Quando o problema é no nosso irmão, a gente juízo, justiça, Jeová. Mas quando o problema é conosco, misericórdia, piedade. Não é assim?
Como diz um bom baiano, oxente menino, não é assim ou não é? É desse jeito. É desse jeito. E a santificação, agora viver em santificação, ela vai nos ensinar que precisamos estar separado. Separado. Olha o nome da novela, como era o nome, faz tempo. Além do paraíso é o que, gente? Do outro lado do paraíso, né? Ainda bem que vocês perceberam que eu não assisto novela. Do outro lado do paraíso é o quê? É o inferno. Ser separado é não se contaminar com isso. A gente não tem coragem de levar os nossos filhos para uma boate, um bordel, um centro de macumba e coisa do tipo. Mas às vezes a gente está levando isso para dentro do nosso lar. Através da TV, através dessa mídia secular, hedonista, humanista, que não tem compromisso com Deus. E hoje não existe mais mensagens subliminares. Hoje é tudo a nu, às claras, patente aos nossos olhos. Por isso que quem tiver ouvido que ouça. Essa é a grande realidade. Santificação é viver justamente separado. É entender que Deus quer um povo exclusivamente seu. E Deus chama esse povo de tesouro particular, raça eleita, sacerdócio real, povo santo. E Deus estabelece o padrão de santidade, sede santos como eu sou. Não é como o Papa é santo, não é como o pastor é santo, não é como os bispos cardeais são santos, o padrão é Ele. É para Ele que nós estamos nos movendo e vivendo, amém, irmãos? Eu tinha um professor que dizia o seguinte: olha, Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Eu me recordo muito bem disso, pastor, durante o período do seminário e ainda hoje no ministério. Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Portanto, se você quer ser usado por Deus em seu tempo, em sua geração, aprenda-se a santificar. Eu não sei quanto a você, meu querido, mas o maior desejo da minha vida é ver a Deus. É quando fechar os meus olhos, abrir, a primeira coisa que encontrar é a face do meu mestre querido. Esse é o ápice, é o apogeu, é o clímax de toda a nossa peregrinação, de toda caminhada. Caso contrário, não faz sentido algum. Se você analisar comigo, Moisés viu tudo, o mar se abrindo, as 10 pragas do Egito, ele viu coluna, ele viu nuvem, ele viu água fluindo da rocha, ele viu tantas outras coisas, maná caindo do céu, mas ele não estava satisfeito com tudo isso. E no momento de comunhão, de intimidade, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero te ver. Mas Deus já tinha dito a Moisés que não há e nunca houve um homem que tenha visto a Deus e tenha permanecido vivo. Mas ele coloca a sua vida em risco, porque para ele o mais importante é ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus? A Bíblia diz que sem santificação ninguém virá ao Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Moisés pede por isso, é interessante o texto, que Deus diz o seguinte: olha, Moisés, vai, eu vou cumprir as promessas, eu vou enviar os anjos, eles vão te guiar. Olha só o que Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não queremos anjos, não queremos cumprimento das promessas, não queremos bênçãos por bênçãos. Se o Senhor não for conosco, nós não daremos um passo sequer. Sabe o que ele me ensina? Que vida com Deus é mais importante do que momentos com Deus. Nós somos movidos por momentos com Deus. Mas o que é a nossa vida quando o culto acaba, quando as luzes se apagam, quando os instrumentos param de tocar, quando a gente se desperta no outro dia para trabalhar? Que testemunho nós estamos dando? Eu creio que o que há de marcar a nossa geração é justamente a santificação. Eu tenho dito para os meus jovens:
Os jovens ficam sempre perguntando qual é a tua vontade, Deus, qual trabalho, qual profissão. E a pergunta que é a grande incógnita, dilema, drama da vida: quem será meu cônjuge? Ai, meu Deus do céu. Mas estão preocupados com isso, né? Deixar uma dica aqui, olha. Quando Adão descansou, Deus trabalhou. Se você não descansar, Deus não vai trabalhar, não. Adão procurou no Éden, mas quando ele decidiu descansar, Deus começou a trabalhar. Os irmãos entenderam? Os jovens entenderam? Descansa em Deus. Deus tem o melhor. Mas mais do que ter o melhor, Ele quer te fazer o melhor para alguém também. Há pessoas que sempre dizem: eu quero o melhor de Deus, eu quero o melhor de Deus, eu quero o melhor de Deus. Você está sendo o melhor de Deus? Está procurando ser o melhor de Deus para a vida de alguém? Então, ore sim, porque essa decisão é uma das mais importantes da sua vida. Mas deixa eu te dar uma dica bíblica, uma dica de sabedoria. A Bíblia nos diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você não precisa se preocupar tanto com o seu trabalho, com sua profissão, o que você vai ser, o que você vai exercer. Se preocupe em testemunhar o nome de Cristo onde Deus te enviar, procurando se santificar. Esse é o testemunho que as pessoas querem ver de nós. E olhe, elas aprendem mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. É verdade, irmãos. Quer ver uma coisa? Faz assim, junta as duas mãos aí. Você é rápido? Os paulistas são rápidos, pastor? Os baianos também. Um dia a gente chega lá. Pra que pressa? Eu estava esses dias pregando na igreja de um pastor. Ele diz: olha, eu estou preparado para a volta de Cristo, só não estou com pressa. Vamos lá, faz bem rápido agora, vai, velocidade máxima. Agora para, olha para mim e coloca a mão na nuca. Meu Deus! Onde é nuca aqui, gente? Lá na Bahia, nuca é aqui, ó. Mas confundiram testa com nuca agora? A pergunta é: vocês seguiram minhas atitudes ou as minhas palavras? É isso que as pessoas querem seguir. Não as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Palavras convencem, mas atitudes arrasta. Alguém já disse: quer me convencer das suas ideias? Me dê exemplo com suas atitudes. Vamos apresentar ao mundo o Cristo vivo que há em nós, como sal dessa terra, sal que preserva e que dava sabor. Eu fico pensando a importância da igreja. A igreja é sal da terra. Tira a igreja do mundo, vai ser aprovado tudo que não presta. Tudo que não presta. Está aí a mídia tentando colocar de goela abaixo sobre a gente. Mas graças a Deus, Deus tem os seus remanescentes fiéis, que não recua, que não retrocede. São vozes proféticas que ora pelo futuro dessa nação e pela prosperidade desse povo. Santificação, examine-se o homem a si mesmo. E é isso que nós devemos fazer durante a ceia. Por fim, quando o texto fala até que ele venha, nós vivemos sobre uma esperança. Vivemos em comunhão, em santificação, mas uma esperança. Uma esperança viva, real. Não baseada em expectativa, mas baseada em promessa. Nós não estamos vivendo mais os últimos dias. Nós estamos vivendo sim o último dia. E a Bíblia diz que esse dia final será grande e terrível. Terrível para aqueles que se perderam por não conhecerem a Cristo Jesus. Mas grande para aqueles que tiveram prazer de conhecer e com Ele conviver. Grande e terrível. Aleluia. Essa esperança que move o nosso coração. Qual é o sentido da palavra esperança? Vou te explicar.
você faz a junção de dois vocábulos: esperar com confiança. Quando você junta esperar com confiança, surge a palavra esperança. É isso, esperança. É quando nós esperamos com confiança naquele que prometeu, que não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Assim como todas as profecias acerca da sua vinda se cumpriram, todas as profecias acerca da sua volta estão se cumprindo. E nós temos esse privilégio de acompanhar dia após dia o cumprimento da palavra, da promessa, das profecias. Que honra! Eu sou enxadrista, tá? Se você colocar na feed lá, você vai ver o nome, Pastor Sidney Ferreira, como jogador de xadrez. Meu hobby é ficar no tabuleiro. Minha esposa não gosta muito, porque a última partida que a gente jogou, passamos 2 horas e pouco. Ela não teve paciência. Mas quem sabe de xadrez, as peças principais que chamamos dos oficiais, você deixa para o final do jogo. Na frente você vai colocando peão, peão, peão. Se você for um bom estrategista, você vai guardar as peças principais para o final do jogo. Deus é o maior estrategista que existe, meu irmão. Ele que inventou a estratégia. E eu tenho certeza que Deus está reservando as principais peças para o final do jogo. E nós já sabemos muito bem qual é o resultado dessa partida. É vitória, porque está escrito: nele nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Você pode olhar para o seu irmão e declarar isso: mais do que vencedor. Mais do que vencedor, mais do que vencedor. Essa é a nossa esperança em Cristo. Nele nós somos mais do que vencedores e sabemos que Ele voltará, que Ele novamente virá. Eu sonho com esse dia, pastor. Às vezes eu estou dormindo, literalmente, gente, e sonho com arrebatamento. E um dia Deus me deu uma visão, algumas pessoas da minha igreja ficando. Foi horrível, pastor. E quando eu olhava para minhas mãos, o sangue descendo. Se cumprindo aquilo que está escrito em Ezequiel 33. E Deus admoestou meu coração. Pregue a palavra. Fale a verdade. Nos conscientizando dessa nossa responsabilidade. Está aqui o apóstolo, está os pastores, está os líderes de ministério. Como dizia John Hus, a gente está vivendo um período da reforma. Ele disse: eu prefiro. Isso ele viveu antes de Lutero. Ele até profetizou numa estaca sendo queimado vivo. Ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne. E com esse cisne vocês não poderão. Em 31 de outubro de 1517, Lutero se levantou e disse: a verdade, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Mas John Hus, 100 anos antes, disse: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. A igreja, ela tem essa voz profética, ela tem esse compromisso de anunciar a verdade. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós não devemos nos calar. A maior prova de amor que nós podemos demonstrar para uma pessoa, evidentemente sem ser deselegante, mas é anunciar Jesus. É anunciar o Cristo vivo. Eu li em certa ocasião, apóstolo, um conto, que dizia o seguinte, que houve uma reunião no inferno, uma assembleia no inferno, e o diabo se reuniu com seus principados e potestades, e questionou qual seria a estratégia ideal para parar, deter, paralisar o avanço da igreja nos últimos dias. Houve um demônio que disse: é simples, vamos deturpar as escrituras, vamos criar o liberalismo e modernismo teológico, e eles vão acreditar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Satanás pensou, depois refletiu e chegou à seguinte conclusão: haverá descobertas arqueológicas,
haverá provas conclusivas, achados históricos, que há de confirmar que a Bíblia é verdadeira. Essa não é a melhor estratégia. Outro demônio disse: eu já tenho a solução. A solução será incutir na mente das pessoas de que Deus não existe, que Deus é uma utopia, uma fantasia, uma fábula criada pela imaginação dos homens. E o diabo pensou, mas chegou à seguinte conclusão: a calamidade humana vai fazer com que os homens recorram a Deus. A própria ciência há de confirmar a existência de um ser superior. Essa não é a melhor opção. E o silêncio pairou, até que um demônio astuto, perspicaz e cruel, e disse: eu tenho uma solução. Vamos invadir as igrejas, e vamos incutir na mente das pessoas que Jesus vai demorar para voltar. Que Jesus não vai voltar no seu tempo. Que Jesus não vai voltar na sua geração. Que Jesus vai passar décadas, séculos para voltar. O diabo se levantou do seu trono e disse: bravo, esplêndido, está dada a ordem. Que os demônios entrem nas igrejas e coloquem essa ideia no coração dos jovens, dos anciãos, das crianças, da liderança, de que ainda há muito tempo para se viver. E que Jesus não voltará em nossa geração. Isso é apenas um conto de Oswald Smith, um canadense, que partiu para a glória, mas contribuiu muito para missões transculturais. E eu fico me perguntando, ele estava de alguma forma profetizando através desse conto? Prognosticando uma realidade que iria nos assombrar? Porque infelizmente as pessoas não vivem na realidade da volta de Jesus. Lutero, ele dizia o seguinte: viverei como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e estivesse voltando amanhã. Qual é a nossa realidade acerca da volta de Cristo Jesus? Um dia um jovem chegou para mim e disse: pastor, não acredito mais nessa história não. Meu avô já contava que Jesus ia voltar, meu pai já contava que Jesus ia voltar, e agora fica o senhor contando essa história que Jesus vai voltar. E eu digo: meu irmão, só tem uma coisa para lhe dizer: para aqueles que crêem, Jesus vai voltar, e para aqueles que não crêem, Jesus vai voltar de todo jeito. Querendo você ou não, acreditando você ou não. E quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, olha bem para mim, ela diz que a volta de Jesus será assim. Vocês viram? Alguém viu? Pisquei o olho aqui, gente. É tão rápido. É tão repentino. Que às vezes a gente não percebe. E nesse dia, o marido infiel vai acordar, vai procurar a esposa leal do lado e não vai encontrar. O professor universitário, cético, agnóstico, ateu, vai chegar na sala de aula, vai olhar para o quadro, para a louça, e quando voltar para os alunos, não vão encontrar alguns alunos tementes, crentes, fiéis em Cristo Jesus. O sócio corrupto, desonesto, vai chegar na sua empresa e não vai encontrar o seu sócio justo e honesto. Será tão rápido que as pessoas serão tomadas, os céus se abrirão para que a igreja possa entrar como igreja vitoriosa, triunfante, noiva, ataviada, adornada, preste a se encontrar com o seu Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a grande realidade. Jesus está voltando. E até que Ele venha, o pão partiremos sim. O cálice serviremos sim. Em comunhão, em santificação, e nessa esperança, viveremos sim. Haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que acontecer. Essa chama que um dia ela acendeu em nosso coração, ninguém pode extinguir.
nada pode apagar a chama que um dia Ele acendeu em nós. E a minha oração é que Deus venha incendiar essa igreja sobre essa certeza. Incendiar os nossos corações até que Ele venha. Louvaremos o seu nome até que Ele venha, cantaremos para a sua glória até que Ele venha, viveremos em comunhão, perseveraremos na fé, nos manteremos firmes nas doutrinas do apóstolo até que Ele venha. Você pode erguer suas mãos e aplaudir ao Senhor mais uma vez, até que Ele venha, até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu tenho uma grande notícia para lhe dar. A melhor e a maior de todas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Agora presta bem atenção, que eu estou concluindo. Quem está se preparando para a volta de Cristo? Não. Se prepara não, irmão. Porque quem estiver se preparando não vai. Jesus não vem pegar pessoas que estão se preparando. Jesus vem pegar pessoas preparadas. Amém? Quantos estão preparados para a volta de Cristo Jesus? Se Ele vier agora, quantos têm certeza que subirão aos céus pela graça, pela misericórdia, pelo sangue derramado? Eu estou preparado, irmão. Estou igual aquele baiano, sabe? Estou preparado, mas não estou com pressa, já falo. E outro detalhe, quando Ele vier, eu não vou ficar alegre. Alguém aqui vai ficar alegre? Alguém vai ficar alegre? Eu vou subir alegre. Nós vamos subir alegre para o encontro com Deus. Nós vamos subir em gozo, em júbilo, para a festa que não vai ter mais fim. E aí, moçada, está rolando uma festa ali que não tem mais fim. Não tem efeito de entorpecente nem de alucinógeno. Não tem noite, não tem dor, não tem ressaca física nem moral. Está rolando uma festa ali que não tem hora, não tem dia para acabar. Vai durar para todo sempre. Para quem pensa que o céu é monótono, não tem ideia do que é viver em gozo eterno, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém. Sabe de uma coisa, irmão? Se a gente não se ver mais aqui, é essa certeza que eu tenho. A gente se encontra lá. Deus abençoe. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.